E aí, aqui é o Hans West, estamos de volta com mais um vídeo da segunda temporada de Maquete Eletrônica, aqui no canal Coisa de Arquiteto. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à criação de vegetação aqui neste nosso projeto. Eu já disse que nós estaremos vendo pelo menos 3 tipos de modos de criação de gramas, não é? Que foi inicialmente utilizando o V-Ray Displacement Mod. Em seguida nós utilizamos aí o V-Ray Fur, né? E eu mencionei, né, eu já havia dito de outro modo onde você utiliza uma espécie de scatter, que é você com uma seleção de objetos multiplicar esses objetos, né, em uma superfície, né, ou num terreno, ou sei lá, qualquer objeto. Então, assim, hoje nós vamos estar trabalhando com algo semelhante a um scatter, tá ok? Nós vamos estar utilizando uma ferramenta do V-Ray, ok? Mas em relação ao scatter, no vídeo de hoje não é scatter, ele não chega a ser um scatter. É muito semelhante, porém é o seguinte, eu optei por não trazer utilizando scatter, né, dos objetos, porque geralmente essa vegetação através de scatter é feita através de plugin. Por exemplo, eu tenho aqui um plugin chamado Carbon Scatter, tá? Porém, é o seguinte, esses plugins geralmente são pagos, tá ok? E geralmente eles têm um custo muito alto. Esse Lawwork também tem uma espécie de scatter. Então, assim, são plugins que geralmente são caros. Então, eu presumo que então eu imagino que pouquíssimos tenham. Existe, né, o scatter aqui do 3D Max, aqui em Create Geometry Compound Objects, e aqui vocês têm o scatter do 3D Max. Porém, é um scatter muito, muito, muito básico, sabe? Ele é muito básico mesmo. E assim, quando eu estou desenvolvendo o meu projeto, o que eu quero para o meu projeto? Eu quero o melhor. Eu quero o melhor do que eu tenho. Né? Claro, se eu não tivesse o V-Ray, eu utilizaria o scatter do 3D Max. Eu não teria, né? Na verdade, eu teria outras opções. Né? Eu não utilizaria o scatter. Né? Eu utilizaria o método que nós vamos estar utilizando hoje. Sem o V-Ray seria um pouco mais difícil de renderizar, mas ainda daria, é melhor que o scatter. Ou seja, no vídeo de hoje nós vamos estar utilizando partículas, nós vamos estar utilizando um emissor de partículas em conjunto com o V-Ray. Tá? Onde o V-Ray entra nessa história? Vocês vão ver mais pra frente de forma mais clara, porém o V-Ray ele entra de forma sensacional, de forma a economizar muita memória de render. Tá? Então, vamos lá. Né? Eu quero fazer o seguinte, antes de começar o vídeo. Aliás, esse vídeo vai ser longo, tá? Esse vídeo vai ser muito longo. Tem gente que acha ruim, porque as minhas introduções são longas. Até agora já foram quase 4 minutos de introdução. Então, as minhas introduções são longas, mas é a minha didática. Né? Eu sou muito elogiado por isso, pela minha didática. Eu acho a minha didática muito boa, então eu vou continuar assim, independente de reclamações de alguns. Bom, mais enrolação. Eu tenho observado ao decorrer dos vídeos que tem algumas configurações aqui no projeto que não estão muito legais. Tá? Vocês podem observar, né, e analisar no de vocês. O meu V-Ray Sun ele está queimando aqui algumas paredes, então eu vou reduzir um pouco aqui o Intensity Multiplier, né? Acho que 0.7 ali para mim isso está muito bom. Outra coisa, meus renders estão demorados demais, os renders não deveriam demorar tanto aqui. Então tem algo errado na minha configuração de render. Né? O que acontece? Eu vou fazendo alguns retoques aqui, eu vou mexendo em outro parâmetro ali para fazer um teste, acabo esquecendo de voltar ao que era antes e né, ao decorrer do tempo o meu V-Ray vai ficando meio bagunçado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou resetar as configurações do meu V-Ray. Você pode não saber como resetar as configurações do seu V-Ray, mas é muito simples, você não tem que ficar lembrando de que valor que era anteriormente. Você seleciona um outro render qualquer, né? Vou selecionar aqui o NVIDIA Array, e aí você seleciona o V-Ray Advanced novamente. Tá? Tem uns presets no final, aqui, ó. Cadê os presets? Tem uns presets
que vocês podem estar selecionando, acho que não tem o standard do V-Ray, né? Então, eu estou aqui com o básico do meu V-Ray, né? Eu selecionei ele de novo, ele está, né, padrão mesmo. Então eu venho aqui em DI e vou colocar o Brute Force. Por que o Brute Force? Porque eu estou utilizando aqui o Progressive, vou até reduzir isso aqui para 3. Utilizando o Progressive é melhor você utilizar o Brute Force, porque você tem um render muito, muito rápido com isso. Bom, isso aqui é uma configuração que eu vou utilizar com bastante frequência, né? Sempre para render de rascunho, render de teste, render rápido, né? Quando eu preciso. Então eu poderia simplesmente vir aqui ó, no preset e save preset. Tá? Eu salvaria esse preset. Beleza? Mas não vou fazer isso. Então agora eu já solucionei o meu problema de render demorado. Era só mudar lá para o Brute Force. Então tá. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que determinar, primeiro, antes de mais nada, o local onde eu vou estar inserindo uma vegetação. Eu quero que tenha aqui na minha maquete volumétrica, né, no urbano volumétrico aqui, eu quero que tenha uma área verde. Tá? Eu quero que tenha uma área verde. Ela não será próxima do prédio principal, porque eu não quero tirar a atenção dele. Né? Eu quero uma coisa mais discreta ao fundo, né, um background. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui alguns blocos, né? Eu vou fazer nessa região aqui. Seleciono esses blocos, vou chegar um pouco para trás, tá? E eu quero do outro lado também, certo? Então, seleciona. Para não ter que deletar, né? Eu vou jogar esses carinhas para cá, vou dar uma alterada nesse carinha aqui. Melhor, eu acho que é melhor do que deletar, né? Eu posso tirar proveito disso aqui. Deixa eu pegar aqui. Fez. Mudar um pouco a aparência dele e beleza. Eu acho que eu posso criar uma câmera nova também. Essa câmera 1 vai ser a nossa câmera final. Tá? Nosso render final provavelmente será nessa câmera aqui. A câmera 2 é só teste, câmera 3 também é só teste. Eu acho que nós vamos utilizar aqui a câmera 3. Outra coisa, eu vou selecionar aqui o meu V-Ray Fur e vou deletar. Tá? Depois eu faço outro V-Ray Fur lá, né, para o final da série. Por enquanto ele não é importante. Outra coisa aqui relacionada ao render que é importante fazer, que não está certo, é aqui no render setup a resolução. A resolução não está muito legal. Não. Vamos colocar 1000. Muito bem. Então, tenho aqui o espaço que eu quero que tenha área verde. Eu poderia determinar outro espaço também, se eu quisesse. Eu estou aqui posicionando a minha câmera, né? Acho que aqui está muito bom. Eu acho que aqui está ótimo. Acho que é uma vista muito boa. E beleza. O que eu tenho que fazer agora? Né? Já tenho aqui a minha área predeterminada, né? Que eu quero que tenha ali a vegetação. Beleza, é ali que eu quero, é ali que vai ser a vegetação. Agora eu tenho que ter algum modelo de vegetação. Eu imagino que pouquíssimos de vocês devem ter aí algum modelo de árvore, né? Ou um modelo de vegetação. Neste vídeo eu vou estar fazendo com árvores, porque eu estou cansado de fazer grama, né? Já foram 2 vídeos seguidos fazendo grama, esse aqui vai ser diferente. Então, eu vou estar utilizando árvores, mas esse método serve para grama, serve para flores, serve para um monte de coisa, até mesmo para outras coisas que não sejam vegetação. Mas no caso aqui, com o assunto é vegetação, então vai ser vegetação. Então eu vou estar utilizando árvore, mas vocês podem estar utilizando grama. Tá? Então, eu quero que tenha aqui nessa minha área verde pelo menos 2 tipos de árvores. Tá? Então eu vou estar importando aqui um tipo de árvore. Tá? Vou mudar aqui para minha vista top. E eu quero que tenha um outro tipo de árvore também. Então, merge file. Yep. Beleza. Eu vou selecionar os dois. Não, só os dois aqui. Show. E aqui eu tenho um problema, né? Nestes modelos. Aliás, eu vou estar deixando links na descrição do vídeo com sites onde vocês podem estar fazendo o download de vegetação. Tá ok? Existem alguns sites que têm algumas vegetações, tá? Eu não sei se são muito boas, porque eu nunca cheguei a baixar, mas eu sei que tem. E eu vou estar deixando aí na descrição, então dei uma conferida. Bom,
Então é o seguinte, neste caso aqui, cada minha árvore está separada, né? Cada árvore aqui está separada em dois objetos. Eu tenho aqui a parte de madeira, eu tenho aqui a parte de folhagem. Para que esse método funcione, eu tenho que ter um único objeto. Eu poderia agrupar isso aqui? Não, porque não seria um único objeto, seria um grupo. Tá? E grupo não funciona. Então, tem que ser um objeto único. Então, como eu resolvo? Primeiramente, eu vou transformar isso aqui em polígono, porque elas são mesh. Eu quero que seja polígono. Então, vamos converter isso aí. Beleza, agora elas são editable poly. Beleza, então eu seleciono aqui esse tronco. Vou clicar aqui em Attach, clico nas folhas. Isso aqui é importante. Match Material IDs to Material. O que acontece? Eu não tenho como explicar isso para vocês, né? Provavelmente vocês não sabem o que é Material ID. Eu recomendo que vocês pesquisem aí no YouTube, tá? Eu não vou estar falando disso por agora. Quem sabe na série de V-Ray, né? Eu pretendo fazer uma série de V-Ray, onde eu vou estar falando sobre materiais de V-Ray. Eu certamente vou falar sobre Material ID. Porém, aqui não tem como. Então, Material ID basicamente é uma etiqueta que você faz. Então, eu seleciono todas as minhas... Eu tenho aqui uma seleção com todas as folhas dessa árvore, né? Toda a parte de folhas. Então, eu vou etiquetar essas folhas com um identificador. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, tá? Para que vocês não fiquem tão perdidos. Então, eu vou selecionar o tronco. Então, eu tenho aqui a parte de madeira selecionada. Essa parte de madeira, ela tem uma identificação, um número que identifica, que está aqui no grupo Polygon Material IDs, que é o identificador de número 1. As minhas folhas provavelmente são identificador número 2. Entenderam? Então é assim que se faz. Então suponhamos que eu tivesse flores. Então as flores, as pétalas das flores seriam, sei lá, identificador 3, frutos, identificador 4, sabe? Então são etiquetagens, né, para os polígonos, para grupos de polígonos. Isso é importante na hora de criar o material e vocês vão ver por quê, porque eu vou criar aqui o material para essa vegetação aqui rapidamente. Aí, não é uma aula de criação de materiais, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês, né? Para que vocês não fiquem perdidos. Não vou explicar detalhadamente, mas vou fazer para que vocês não fiquem perdidos. Não vou nem nomear materiais, isso aqui eu vou deletar tudo depois, ok? Então, assim, como eu tenho um objeto que tem vários IDs, o que acontece na hora de criar os materiais? Eu tenho que criar um material que contém vários materiais dentro desse material. E esse material, ele vai alocar os materiais diferentes nesse meu objeto de acordo com as suas etiquetas. Entenderam? Né? De acordo com seus IDs. Eu vou parar de falar etiquetas porque é muito estranho. Então eu venho aqui, tá, em Materials, Standard, então eu tenho aqui o Multi-Subobject. Eu recomendo que vocês pesquisem alguns vídeos aí no YouTube sobre Multi-Subobject, tá? Até sair a série de V-Ray, porque vai demorar. Então, para que vocês não fiquem tanto tempo assim sem saber como funciona isso aqui, eu recomendo que vocês pesquisem. Eu vou duplicar esse carinha aqui, beleza. Então aqui eu tenho um material que será de folha, eu tenho um material que será de madeira, né? Quando eu selecionei ali, eu vi que a minha madeira, né, é identificador 1. Então aqui será, né, o meu material de madeira e o 2 o de folhagem. Eu tenho aqui algumas texturas dessas árvores, então eu vou estar utilizando. Lembrando que eu não posso disponibilizar essas vegetações aqui para download, porque elas são pagas, então eu não posso. Gastei uma grana com isso. Bom, beleza, então eu preciso inserir aqui a minha textura de madeira. Textura de madeira. Que seria Bark Diffuse. Então aqui está. Eu vou estar inserindo apenas diffuse, não vou estar colocando normal map, essa coisa toda. É desnecessário. Aqui é a minha textura de folha. Olha só. E aqui o opacity. A textura da folha, né, é a textura que mostra a cor, e o opacity ele determina o que é visível. O que é branco é visível, o que é preto não é visível na textura. Então ele fica aqui no opacity. Show. Então está pronto.
Eu vou clicar aqui em Show Shaded Material Viewport e Show Shaded Material Viewport para poder visualizar, né, na Viewport. Eu vou pegar aqui, selecionar minha árvore e vou aplicar esse material na minha árvore. Né? Botão direito, Apply Material to Selection. Beleza, então eu tenho aqui ele aplicado. Certo? Então vamos fazer isso para outra árvore também. É muito simples, eu vou simplesmente só copiar isso aqui. Ops. Seleciono o Shift para baixo e pronto. Vou deletar aqui apenas as texturas para importar as novas texturas da minha outra árvore, onde eu tenho aqui textura de tronco, né? Que eu acho que é também a mesma coisa da outra, com o tronco em cima. Temos aqui textura de folha, eita, aqui textura de folha, e opacity. Vamos lá. Ok. Show Shaded Material Viewport. Ops. E Show Shaded Material Viewport. E aí você só coloca no material aí e pronto. Aqui tem um erro. Isso aqui é invertido. Não tem problema. Que interessante. Eu não tinha feito aqui um attach. Por isso que eu estava tendo os dois materiais num único objeto. É porque eu não... Enfim. Que deslize, cara. Agora sim, eu não tinha os dois objetos, né, juntos. Então, não tem problema. Eu cortei a parte que eu fiquei aqui enrolado, né? Muito bem, então os dois objetos aqui já estão com textura, né, e materiais aplicados, como vocês podem observar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que começar o meu sisteminha de partículas aqui, né, e começar de fato a distribuir essa vegetação no espaço que eu quero. Ok? Então vamos aqui no menu Create, na aba Create, no Geometry, aba Geometry, menu Create, né, submenu Create. Enfim, vamos aqui em Particle Systems, e aqui nós temos o Particle Flow Source. Aqui no Particle Flow Source, eu vou criar, né, o meu emissor de partículas. Eu vou chegar isso aqui um pouco para cá. Seleciono o meu emissor de partículas e vamos começar por ele. Eu venho aqui em Particle View. Ele abre a minha janela de configuração de partículas, né? Ela pode assustar um pouco no início, né? Vocês certamente não conhecem essa janela aqui, mas ela é muito simples. Tá, não é simples, mas dá para vocês entenderem. Se prestarem um pouco de atenção aqui, é importante. Então eu vou selecionar aqui, né, esse meu primeiro node, tá? Isso aqui são nodes, tá? Esses quadradinhos aqui, ó, são nodes. Isso aqui se chama programação gráfica. Então eu vou selecionar esse primeiro node e aí tem as configurações desse meu node aqui na lateral. E aqui em Quantitative Multiplier eu determino o que eu vou estar visualizando. Vocês podem ver que eu tenho aqui Viewport e Render, eu tenho porcentagem. Eu tenho aqui Viewport. Suponhamos que eu tenha, sei lá, 100 partículas, né, sendo emitidas. Se eu coloco aqui Viewport 50%, que é 50%, eu vou estar vendo 50% dessa quantidade de partículas, ou seja, eu estarei vendo a metade de 100. E no meu render eu vou estar vendo, né, renderizando 100% dessa quantidade. Então aqui vocês determinam a quantidade que vocês estão vendo na viewport. Por que isso aqui? Porque às vezes, dependendo de como você exibir, né, você pode optar por exibir o objeto aqui, né, na partícula. Vocês vão ver que tem como você exibir aqui apenas por pontos,
com traço, ou então exibir o objeto mesmo na sua viewport, né? Só que quando você vai exibindo o objeto, sua viewport vai ficando pesada, certo? Então, não nesse caso aqui do vídeo de hoje, mas então aqui você determina, né, se você quer ver só 10%, né, para ficar mais leve, e ver 100% só no render. Então, aqui no Quantity Multiplier vocês determinam isso. Nosso próximo passo está aqui no próximo node, tá? Eu vou clicar aqui em Birth, ok? Que determina o nascimento dessas partículas. Tem aqui o Emit Start e o Emit Stop. Ele começa emitindo 0 partículas e termina emitindo 30. Eu vou zerar os dois. Zerando o Emit Start e o Emit Stop, ele vai exibir o meu amount, tá? Que é a minha quantidade. Então aqui só tenho 200 árvores. No Emit Stop, se eu tivesse 30, lá no frame 30 aqui na timeline, ele estaria exibindo as 200. Então ele meio que ia brotando árvores até o frame 30 e chegaria em 200. Então zerando os dois, ele vai exibir 200 já de cara, né? Não vai ficar brotando árvore aqui na minha cena. Eu não quero 200 por agora, eu quero apenas 40, ok? Vai ser um número menor. Eu vou estar fazendo alguns testes para vocês verem o poder que é essa ferramenta do V-Ray, né, que é o V-Ray Instancer. Bom, então vamos começar inicialmente apenas com 40. Aqui nós temos outros, eu vou dizer assim, subnodes, que é o Position Icon e o Speed. Eu vou deletar os dois. Seleciona com Ctrl os dois aí e deleta. E aqui em seguida eu tenho o Rotation. Aqui em Rotation eu vou selecionar Random Horizontal, porque aqui eu tenho uma rotação horizontal randômica. Beleza. Muito bom. Então agora eu tenho que inserir uma nova configuração aqui no meu Node, que é o Position Object. Então eu vou clicar aqui e arrastar para cá. Então eu tenho agora o Position Object. Aqui no Position Object, eu vou determinar onde essa partícula vai ser emitida, em qual superfície, tá? Porque eu posso determinar, sei lá, para ela ficar no nada, ou eu posso determinar que essa partícula ela aconteça em alguma superfície. E qual é a superfície? É o nosso terreno. Eu quero que as árvores estejam no nosso terreno. Então eu preciso dizer para essas partículas acontecerem no meu terreno. Então eu utilizo o Position Object, tá? Que é o objeto de posicionamento das minhas partículas. E aqui eu tenho, selecionando o Position Object, nas configurações eu tenho o Emitter Object. E eu vou clicar aqui em Add e clicar no meu plano. Vocês podem observar aqui que as minhas partículas já começaram a aparecer aqui, olha só. Elas estão representadas por pontos, né? Eu posso mudar, eu posso colocar para ele mostrar de fato a minha árvore aqui. Ou eu posso mudar, eu posso colocar para exibir traços ou retângulos, né, que são cruzes, né? Enfim, só lembrando que quando você coloca para ser representado por pontinhos assim, né, representações gráficas, você não tem peso na memória. Então se você coloca aqui para mostrar o objeto mesmo, físico, aí você começa a ter um consumo na sua memória do PC. Então aí você tem que ter um certo cuidado. Então, eu adicionei aqui, né, esse plano como superfície. E agora eu vou adicionar uma nova opção, que é o Scale. Por que eu vou adicionar o Scale? Porque eu quero adicionar aqui uma variação de tamanho, né? Eu tenho aqui dois objetos que estarão sendo multiplicados aqui. Então, para que eles não tenham todos o mesmo tamanho, eu vou adicionar o Scale. E aqui em Scale Variation eu vou colocar uma porcentagem de variação desse tamanho. Eu vou colocar, por exemplo, 30% de variação no tamanho. Então, de uma árvore para outra vai ter uma variação. Elas não terão todas o mesmo tamanho. Ok? E beleza, então é isso. Posso fechar aqui o Particle View. Então assim, galera, foi bem simples. É uma configuração bem simples. O Particle View ele pode parecer complicado e tal, mas para isso aqui ele é simples. Tá? Ele é complexo, obviamente, mas para fazer esse tipo de trabalho aqui ele é muito simples. E agora nós vamos estar inserindo, né, a cereja do bolo, que é o V-Ray Instancer. Então nós vamos aqui na aba Create, né, no submenu Geometry, e vamos aqui em V-Ray.
Vamos esperar o 3D Max fazer o autosave ali. V-Ray, e aqui está o V-Ray Instancer. Ah, no meu 3D Max, não, no meu V-Ray não tem essa opção de V-Ray Instancer. Se não me engano, ele está disponível apenas a partir da versão 3.1. Deixa eu ver. 3.1, eu acho. Ou é 3.0.1? Não, é 3.1 mesmo. Ele está disponível a partir da versão 3.1 do V-Ray, tá? Então, versões abaixo disso não tem. Eu não sei, eu não tenho certeza se o V-Ray 3.0 tem, mas o V-Ray 3.0 era beta, não conta, né? Acho que ninguém deve estar usando esse beta, né? Eu espero que não. Então, beleza. O V-Ray Instancer ele é uma novidade da versão 3. Beleza, então você inseriu aqui o V-Ray Instancer, essa é a parte mais complicada, vocês veem aqui nas propriedades dele. E vocês têm aqui o Source Object. Source Object são os objetos que serão distribuídos, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Add, vou selecionar as minhas duas árvores. Beleza. E aqui eu tenho Particles, porque ele trabalha em conjunto com partículas. Então, Add, e vou adicionar o meu Particle Flow. Certo? Beleza, então. Ok. Eu vou explicar para vocês aqui brevemente o que é o V-Ray Instancer. O V-Ray Instancer ele é basicamente uma ferramenta que vai criar, utilizando ali, né, o Particle Flow, ele vai criar várias e várias árvores, né? No nosso caso aqui, né, árvores. Pode ser outros objetos. Mas o que acontece? Ele cria proxies, tá? Provavelmente quem está começando agora com uma caixa eletrônica não sabe o que é proxy, né? Proxy é o seguinte. Suponhamos que eu tenho aqui um cenário e eu preciso de 30 mil árvores nesse meu cenário. 30 mil árvores. Olha só, essa árvore aqui, ela deve ter... Não, ela tem... deixa eu só selecionar isso aqui. Vamos ver. Somente esta árvore aqui tem 150 mil polígonos e 785. Então é muito polígono. Agora você multiplica isso por 30 mil. Não há viewport, não há memória que suporte isso. A não ser que você tenha um mega estúdio, um mega computador, né? Um mega servidor, né? Com muita memória. Né? Então, assim, seria totalmente inviável, ok? Então, o que acontece? O proxy, ele vai criar uma espécie de cache desse objeto, tá? Ele vai armazenar uma espécie de cache de uma forma que essas 30 mil árvores não vão consumir mais memória, entendeu? Então é como se essas 30 mil árvores não tivessem nenhum peso na sua memória. É que, assim, ela tem um peso, mas é um peso assim, de kbytes, ou menos que isso. Entendem? Então, assim, é algo sensacional. Você pode ter, sei lá, 1 milhão de árvores aí, e o proxy, ele exibe pontinhos como esses aqui, entendeu? Ou outros tipos de representações. Porém, você não tem peso na memória, então isso é sensacional. Então, o que o V-Ray Instancer faz, ele cria instâncias em forma de proxy, utilizando um emissor de partículas. Então, isso é foda demais, cara. É foda demais. Eu vou estar renderizando, eu posso renderizar milhares de árvores aqui, e eu vou ter um desempenho sensacional no render. Porém, o V-Ray ele tem a criação de proxies e ele tem a criação aqui da vegetação utilizando o V-Ray Instancer. Qual a diferença? Quando você cria proxies e você vai copiando esses proxies aí com, né, o Shift, arrastando, ou o Ctrl D, enfim, né, duplicando, né, esse proxy na sua viewport, ele não vai pesar na sua viewport. Mas quando você for renderizar, ele vai pesar. Então, suponhamos que você tem 30 mil árvores que você criou aí duplicando proxies, né? Sei lá como você fez isso. Você fez lá um array, você fez utilizando um plugin de scatter. Não sei como é que você colocou 30 mil árvores, mas você colocou lá, utilizando proxy, né? Sem ser com o V-Ray Instancer. Quando você for renderizar, mano, seu PC vai pedir socorro, porque vai pesar, entendeu? Na hora de fazer o render.
ele vai processar aquilo ali na hora de fazer o render. Utilizando o V-Ray Instancer, você tem um tempo, sei lá, suponhamos que sem utilizar o V-Ray Instancer eu tenho um tempo de render com uma árvore. Uma árvore. Sei lá, ele consome 1 GB de memória para renderizar uma árvore. Se eu utilizo o V-Ray Instancer e coloco, sei lá, 300 árvores, ele vai utilizar a mesma quantidade de memória. Então é aqui que está a diferença, a superioridade do V-Ray Instancer. Eu posso colocar 1.000, 3.000, 4.000 árvores aqui, ele vai utilizar a mesma quantidade de memória. Então, cara, isso é sensacional. Beleza? É sensacional. Então tá, voltando aqui. Selecionei meu V-Ray Instancer, coloquei as duas árvores, aqui o Particle, né, para ele fazer uma ligação aqui, né, entre os dois. E por enquanto é isso. Eu vou fazer um render. Eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de memória. Ele está utilizando aqui 2 GB e 400, mais ou menos, para renderizar essa imagem. Né? Cerca de 2 GB. E aqui eu já vejo um problemão. Ele está renderizando as minhas árvores, porém, junto com as minhas árvores, ele está renderizando umas caixas, né? Eu não quero essas caixas. E, detalhe, observem, puxem na memória o vídeo anterior. O anterior é este. Eu tive que acelerar muito o render, e olha só, aqui eu não tive que acelerar o vídeo, né? O render já está acontecendo muito rápido por causa daquela minha configuração ultra básica, né? Por isso é importante vocês conhecerem o V-Ray, que aí vocês vão saber, vou utilizar Progressive, então eu tenho e vou fazer um render de teste aqui, rascunho, então eu vou utilizar ali um Brute Force, né, sem mais configurações. Então por isso é importante vocês conhecerem o V-Ray. Porque vocês vão saber, né, como utilizá-lo e como determinar o tempo de render que vocês querem. Vocês não precisam demorar 1 minuto, 2 minutos para fazer um render de teste. E claro, isso depende da sua máquina também, né? Mas enfim, minha máquina também não é tão potente assim. Então assim, eu tenho um problema, eu tenho caixas aparecendo. Junto com as minhas árvores. Então assim, as minhas árvores estão aparecendo. Isso é bom, né? Se não estivessem aparecendo as árvores, né, somente as caixas, aí seria um problema. Essas caixas estão aparecendo por causa desse carinha aqui, do shape. Aqui em shape, né? O shape ele vai exibir um objeto lá na partícula. Então, eu fiz um vínculo aqui entre o V-Ray Instancer e o meu Particle Flow? Fiz. Ele vai mostrar as minhas árvores nos pontos de partículas? Vai mostrar? Vai mostrar. Porém, aqui no meu Particle Flow eu também tenho uma opção dizendo para exibir um objeto. Então, assim, o meu Particle Flow está exibindo um objeto e o meu V-Ray Instancer conectado ao Particle Flow também está exibindo um objeto. Então, eu tenho que deletar um desses caras. E não vai ser a minha árvore. Claro que não. Então, eu vou selecionar esse cara e vou deletar. Ok? Aliás, aqui em Display, vocês estão vendo que eu tenho aqui ticks. Isso aqui é um modo de representação. Se eu colocasse dots, ele muda para pontos. Aqui não dá para vocês verem, mas tem uns pontinhos aqui. Se eu mudar, sei lá, para lines, ainda não vai dar para vocês verem. É um ícone muito pequenininho ali, box. Box, ele está mostrando... não dá para vocês verem porque ficou muito pequeno aqui, mas ele muda aquele desenho ali, tá? Então eu vou deixar aqui em ticks, tá? Que ele muda ali. Eu recomendo, vocês podem também colocar geometry, né, para mostrar o objeto. No caso aqui não vai mostrar porque nós estamos utilizando o V-Ray Instancer, mas no caso aqui geometry ele mostraria o objeto. Que não é interessante, tá? Porque pesaria. Então, ticks. E assim não pesa, né? Tem essa vantagem. Vamos ver agora, né, se eu resolvi o problema deletando aquele carinha lá, né, com o shape. Shape não, com o objeto lá de box. Vamos ver. Utilizando o Brute Force, né, você tem a vantagem de não utilizar o Light Cache, por exemplo, né? Que ele não tem que fazer o build do Light Cache, né? Ele já vai direto aqui para o Render Image. Então agora sim eu tenho as minhas árvores aparecendo aqui, né?
Vamos ver aqui a quantidade de memória que está utilizando. 2,5 GB mais ou menos. Para renderizar essas árvorezinhas. Né? Elas estão sendo renderizadas. Porém, eu tenho um novo problema aqui. Um novo grande problema. Qual é o problema? Se vocês observarem bem, não sei se vai dar para vocês notarem, mas as minhas árvores não estão com a base do tronco aqui na superfície, né? Ela está meio que na metade. Ela está parecendo um pinheiro ali, né? Só o meio dela que está aparecendo aqui. O que está acontecendo? Eu vou mostrar aqui para vocês um render assim. Vocês vão entender melhor. Vamos aguardar aqui. A média de memória aqui está sendo de 2.3 a 2.5 GB de render, né, de memória para render. Olha só o problemão. Tem um pedaço da minha árvore aqui para baixo do terreno. Por que isso acontece? Isso é muito comum, pode acontecer aí com vocês, tá? Por que acontece? Porque o meu pivô do objeto está centralizado. Ele vai inserir essas árvores aqui nas partículas de acordo com o pivô. Tá? Ele vai posicionar de acordo com o pivô. Então, olha só, meu pivô dessas árvores aqui, ele está centralizado no objeto. Isso aqui não pode acontecer. Eu quero que a base dela esteja aqui na superfície. Então, eu tenho que configurar o meu pivô. Então, eu venho aqui no Hierarchy, venho aqui em Effect Pivot Only, venho aqui em Center to Object, venho aqui em Align, clico no meu tronco e vou alinhar aqui no mínimo Z. A mesma coisa para esse carinha aqui. Show! Então agora o meu pivô está na base aqui do tronco. Então eu já não vou ter aquele problema. Posso fazer aqui o meu render. Já aproveitando, eu vou aqui no Particle View novamente, em Birth, vamos aumentar um pouco a quantidade de árvores. Só um pouquinho, vamos, sei lá, 4.000. De 40 vamos para 4.000. Já estou aqui na câmera, vamos renderizar. E vamos analisar a quantidade de memória que ele vai utilizar também. Ok. O 3D Max deu uma travada, provavelmente porque ele resolveu fazer ali um autosave, alguma coisa assim. Enquanto eu estava começando o render, tá? Não é por causa das 4.000 árvores. O 3D Max 2016 ele é muito instável, então ele é muito problemático. Eu, sinceramente, não gostei muito do 2016. E beleza, né? Ele está consumindo aqui a mesma quantidade que estava consumindo para renderizar 40 árvores, uma árvore. Né? E vamos aguardar aqui um pouco. Eu vou acelerar esse render, né, para que vocês vejam a imagem um pouco mais nítida, tá ok? É claro, ele não renderiza no mesmo tempo. Né? A questão aqui não é ele renderizar na mesma velocidade que renderizaria uma árvore, uma única árvore. Não. Tá? Ele vai demorar um pouco mais, porém uma diferença mínima. O meu render parou aqui, porque ele está setado aqui para ter um limite de tempo. Vou colocar isso aqui em 0. Eu quero que esse render acabe só quando eu quiser. Então eu vou começar aqui um novo render, vou pausar o vídeo e assim que a imagem, o render estiver mais nítido, eu volto, beleza? Provavelmente eu vou acelerar o vídeo. Beleza, resolvi voltar, vamos cancelar o render aqui, eu tô cansado de esperar esse render aí. Vocês viram que consumiu ali cerca de 1,7 GB de memória, então isso é muito pouco. Então aqui já dá para ver mais ou menos, né, como é que ficou, só que tem um pequeno problema aí, um pequeno detalhe. E é o seguinte, essa cidade virou uma floresta de 4.000 árvores. Esse é um dos problemas.
um dos problemas. Qual é o outro problema? Suponhamos que eu tenha aí uma cidade selvagem, uma cidade repleta de árvores. É uma cidade no meio da floresta. As minhas árvores têm uma rotação randômica, diferente. Isso é natural? Sim. Elas têm uma variação de tamanho. Isso é natural? Sim, é natural. Elas têm uma variação de cor? Não, né? Elas não têm uma variação de cor. Então aí eu tenho um problema. O que nós buscamos no render? Buscamos realismo. Então, eu não tenho uma variação de cor. Lembrando, isso aqui não é tutorial de materiais de V-Ray, mas eu vou mostrar mais uma coisa legal aqui dos materiais. Porque só estou mostrando para vocês como criar aqui, né, uma maquete. Vamos desenvolver um render realista dessa maquete, um render de qualidade. Eu tenho que mostrar para vocês como eu cheguei ali naquele material. Pelo menos no material que eu vou estar utilizando aqui, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variação da cor dessa folhagem. Olha que legal, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma nova opção do V-Ray. Onde eu vou estar criando variações de cor para as minhas folhas. Eu vou ter árvore com cor, com folhagem de tal cor, outra com outra variação de cor e aí por diante. Beleza? Ok. Então eu venho aqui em Maps, V-Ray e aqui eu tenho o V-Ray Multi-Subtext, tá? Que seria Multi-Subtexture. É tipo o Multi-Subject, sabe? É tipo que nem que igual. Eu quero aqui, sei lá, 3 variações da minha textura. Tá bom? 3 variações. Eu vou desconectar esse cara aqui. Não, deixa ele ali, quietinho, na dele. Eu vou jogar ele pra cá. Tá bom? Jogo pra cá. Aqui eu quero... Deixa eu ver se eu acho por aqui, é melhor. Color Correction. Eu não gosto muito de ficar clicando no botão direito e procurar. Eu prefiro digitar na barra de pesquisa. Então eu tenho aqui um Color Correction. Eu tenho aqui quantas variações? 3, né? Então eu tenho que ter aqui 3 Color Corrections. Eu tenho o meu Default, né? Que é o padrão, a folha padrão. E aí eu tenho as minhas 3 variações. Beleza! E essa minha textura entra aqui. Certo? Então aqui no Color Correction eu vou trabalhar a variação dessas cores. Então essa aqui eu quero que, sei lá, seja mais amarelada. Pouca coisa. Essa aqui um pouquinho mais verde, talvez. Essa aqui bem mais. Estamos aqui quase entrando no outono, tá? Na nossa maquete. Chegando perto, né? Numa região que respeita, né, os climas, né? Que é diferente, muito diferente do Brasil, que não é muito regulado. Então, beleza. Então eu conectei aqui esse meu Multi-Texture no lugar do Diffuse, né? Que é onde esse carinha estava antes. Beleza. O que eu vou fazer agora para poupar tempo é copiar esses caras aqui, pegar essa textura aqui, conectá-la aqui, porque desta forma ela vai adotar as configurações já, né, inseridas. E pronto. Então eu tenho aqui. Essa aqui eu não gostei, vou mudar.
Ficou muito marrom isso aqui. Uma folha muito morta. Vamos fazer uma coisa mais diferente. Eu não quero muito verde também, não. Tá bom. Acho que essas variações aqui estão boas. Essa árvore aqui não tem tanta variação assim. Eu não sei. Eu sei. Acho que isso aqui está bom. Deixa eu ver se não ficou igual a esse. Ficou igualzinho. Oh, meu Deus. Tá bom, agora esse aqui ficou diferente. Certo. Beleza. É basicamente o que eu quero. Vamos renderizar as árvores. Vamos reduzir um pouco. Eu não quero 4.000 árvores aqui não. 400 já basta. Para render, né? Então vamos renderizar. Realmente, como eu tinha 4.000 árvores, né, era um valor um tanto louco, né? Então ele realmente dava aquela travada por causa das 4.000 árvores, não era por causa de autosave. Até porque o 3D Max acabou de fazer um autosave antes do render. Então ele meio que leva um tempinho para processar as árvores, mas não chega a ser nem 1 minuto para processar 4.000 árvores. Então 30.000 árvores não demoraria tanto assim também. Tá bom, Tá, eu não vou pausar o vídeo, acho que não vai ser necessário. Acho que vai dar para vocês observarem que agora eu tenho uma variação, tá? Eu tenho uma grande variação aqui de cores. Ok? Também não vale muito a pena deixar o render correr, porque é uma resolução bem baixa também. Mas dá para vocês notarem as variações de cor. Certo? Ok, então vamos analisar os problemas que nós ainda temos. Eu tenho rotações randômicas na horizontal, isso é natural. Eu tenho variações de porte, né? Isso é normal. Eu tenho variações de cor, isso é normal. Eu tenho uma floresta na minha cidade, isso pode ser normal, mas não é normal nesse caso aqui, porque eu tenho determinadas as áreas que eu quero que tenha árvore. O restante não vai ter, somente nas regiões que eu selecionei aqui. O meu sol está queimando um pouco aqui. Eu estou observando que o sol está queimando um pouco. Então, o que eu faço da minha vida agora? Né? Vocês podem pensar. Bom, seleciona essa face, né? Cria uma edge aqui para selecionar essa outra face, né? Aqui. E vai lá no Particle View, né? E muda para usar esse objeto separado. É uma solução? Não. É uma solução. Resolveria? Talvez. Né? Depende muito das condições. Mas suponhamos que eu queira, sei lá, eu tenho uma parte aqui, né? Tá bom, separei isso aqui. Mas aí nessa parte aqui não tem árvore. Aqui seria passeio. Aqui não teria árvore naturalmente. E agora? Como é que faz? Né? Teríamos um problema. Ok? Um grande problema. Porque as árvores pegariam aqui tudo. Então o que eu vou fazer agora é determinar, através de desenho, onde terá árvore. Entendeu? Vamos determinar isso, eu vou determinar isso através de uma textura. Que nós vamos desenhar. Eu não estou com a mesa digitalizadora conectada, então eu vou ter que utilizar aqui o mouse mesmo para fazer isso à mão. Vai ficar bem torto, mas azar. E para fazer isso, é o seguinte, né? O que eu vou fazer é basicamente fazer o seguinte. Eu vou ter esse meu plano e eu vou desenhar com um pincel, como se fosse no Photoshop, uma criação de textura, por exemplo.
eu vou desenhar onde vai nascer a árvore. Onde não tiver desenho da cor que eu vou colocar, não haverá árvore. Agora puxe na memória, mais pro início do vídeo, quando eu falei do mapa Opacity. Eu até mostrei para vocês aí, nos materiais. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu falei aqui, pode ser que eu não tenha falado, eu acabo esquecendo às vezes. Mas se não me engano eu falei sobre esse mapa Opacity. Falei que a parte branca exibe a textura da minha folha, a parte preta não exibe, fica transparente, certo? E é basicamente esse tipo de desenho que nós vamos estar utilizando aqui. A parte branca vai permitir o surgimento de árvores e a parte preta não. Basicamente assim que vai funcionar, ok? Então vamos lá. Eu seleciono meu plano. Tá? Aqui já não é mais uma ferramenta do V-Ray, o que eu vou estar utilizando. É uma ferramenta do 3D Max. Vamos aqui em Tools, Viewport Canvas. E ele me abre aqui o Viewport Canvas. Beleza. Através do Viewport Canvas eu posso desenhar aqui a minha textura. Eu vou clicar aqui em Paint. Eu tenho que selecionar o material. Deixa eu ver qual é o material dali. Eu não tenho material inserido ali. Eu não tenho material inserido aqui. Então eu vou aqui visualizar. Isso aqui está separado por IDs, eu acho. Sim, ID 1. Beleza. Então eu devo ter aqui 3 IDs, então vai ser um Multiple Object que eu vou ter que colocar. Então eu tenho aqui 3. Eu vou criar só o que eu preciso, tá? Que é o número 1. O restante vai ficar preto mesmo. Não tem problema não. Fica preto porque não tem, aqui, ó. Tá bom, eu vou criar, porque eu não gosto de ficar vendo esse negócio desse jeito aí, né? Então, sei lá, meu passeio vai ser dessa cor aqui. Essa cor bonita. E... não, aquilo ali é rua. Tá. E o meu passeio vai ser... não sei. Vai ser esse azul bonito aqui. Show. Então, ficou assim. É o material #99. Então, vamos lá. Seleciona o objeto, Clica aqui em Paint. Material #99, Diffuse Map. Porque é um mapa de diffuse. Beleza. Aqui eu vou colocar uma resolução que eu quero para essa textura. Eu quero 1024, já está ótimo. Cor, preto. Tá? Ou seja, não vai nascer árvore aqui. Tem que especificar um lugar para ele salvar essa textura. Então eu vou colocar aqui um lugar e vai se chamar blá, blá, blá. Escolhe um formato aí. E aí salva. Show. Então salvou ali. Clique em OK. E aí ele te dá aqui layers. É tipo o Photoshop, sabe? Você tem layers do Photoshop, você tem layers aqui. Porém, eu vou clicar aqui em To the View, Toggle to the View. Dessa forma aqui eu estou pintando na minha viewport. Aí eu clico ali em To the View, e ele me abre o To the Paint, onde eu posso desenhar. Eu tenho aqui as minhas edges, tudo bonitinho, legal. Agora, eu tenho que ver onde é isso aqui. Vou mudar para a vista top. Tá? E eu tenho aqui, nesse retângulo tem a minha construção, nesse retângulo que eu não sei, e aqui é a minha parte da calçada, eu acho. Então, deixa eu colocar a cor branca, que é onde vai nascer a árvore. E é aqui mesmo. Quando eu passo o mouse aqui no To the View, ele mostra uma representação ali na minha viewport.
E quando eu faço aqui, também mostra a representação ali. Então eu vou pintar. Ok. Acho que assim ficou legal já. Beleza. Então aqui ele já representa, ó, na minha perspectiva, na minha viewport, ele já representa a pintura. Como ficaria. Aqui a resolução tá meio ruim, né? Porque eu salvei em 1024 de resolução. Poderia colocar uma resolução mais alta ali. Ou talvez não seja necessário. Posso fechar isso aqui. Posso fechar isso aqui. Aliás... é melhor de fechar do lado de cá. Show. Beleza. Então eu tenho aqui a minha textura, né? Aplicada. Ela de fato... Eita. Cadê a de cá? Sumiu. Putz. Sumiu. Nossa, que coisa. Ah, sumiu. Que legal. Ah, não. Ela veio pra cá. Ai, que loucura. Que loucura. Não tem problema, tá? Vocês entenderam como é que funciona. Agora, como é que eu faço para projetar as minhas árvores somente nessa área branca? Eu volto lá no meu Particle View. Eu venho aqui em Position Object. E eu vou descer aqui nas opções. Até chegar aqui em Density by Material. Eu clico em Density by Material. Quando eu seleciono aqui Grayscale, ele deve mostrar as minhas árvores somente aqui na parte da textura, tá? Eu vou colocar aqui para utilizar um submaterial, mas separação de 2. Bom, provavelmente não funcionou por algum motivo estranho. Eu vou renderizar para saber se funcionou ou não. Ele não está detectando aqui essa minha superfície por algum motivo. É claro que é por algum motivo, né? Eu vou aplicar no cenário todo. Ele não colocou ali. Então eu vou fazer o seguinte, vou duplicar uma cópia que vai ser terreno 2. Esse cara vai ter aqui um material standard normal. Ou melhor, ele terá esse material aqui, terreno 2, Freeze Selection, então eu seleciono o outro. Esse cara aqui vai receber a textura, esse aqui não vai receber a textura, tá? Esse plane vai receber essa textura no opacity.
Show. Vamos ver. Dessa forma, ele só mostra aquilo ali. Eu vou clicar com o botão direito nele. Object Properties. Renderable. Então ele não será renderizável. Tá? Esse é o meu plane. Particle View. Né? Continua sendo o meu plane. Surface, tá? Location tem que estar em Surface. Grayscale não. Vamos colocar Opacity. Muito bem. O meu não está funcionando. Eu não sei se é uma incompatibilidade do 3D Max 2016, que é bem problemático, mas isso aqui deveria funcionar, ok? Eu cortei uma boa parte do vídeo, mas isso aqui deveria funcionar. Você faz todo aquele procedimento com o desenho e tudo mais, e você seleciona aqui Density by Material, Grayscale. Tá? Ele não está funcionando. Muito estranho isso. Mas deveria, ok? Não tem problema. Nós podemos solucionar da outra forma. É um pouco mais complicado, eu não gostaria de ter que fazer assim. Mas como no meu aqui não está funcionando, então tem que ser, né? Então vamos voltar isso aqui para a textura que era antes. E a forma será aquela, certo? Fazendo então um corte nisso aqui. Se eu quisesse ter aqui o espaço da calçada, simples. Eu faria um novo corte aqui determinando, né? Então vamos aqui fazer um detach. Então eu tenho aqui minha área verde, né? Se eu quisesse fazer aqui a parte do passeio, eu posso fazer aqui com o Connect. Determino assim. Aqui eu coloco, sei lá, um ID 2, por exemplo. E aqui, né, no meu Particle View, eu vou remover este plane e vou adicionar essa área verde. Tá? Então as minhas árvores aparecem aqui agora. Eu quero 40, não sei, 40 deve ser uma quantidade boa. Isso aqui é um espaço bem pequeno, então talvez seja uma quantidade melhor. Vamos ver aqui o Position Object, Surface. Eu teria que separar, né, novamente o passeio da área verde, se eu quisesse. Né? Aqui eu poderia simplesmente colocar essa parte aqui como branca e o passeio como uma textura preta, que funcionaria normalmente na versão 2015 do 3D Max, por exemplo. Mas aqui no 2016 realmente não funciona. Eu, sinceramente não entendo por que eu fiz da mesma forma aqui. Tá? Vou fazer aqui um render, para a gente ter uma noção de quantidade. Eu acho que essa quantidade está ótima. Mas vamos ver.
Beleza. Eu acho que podemos aumentar um pouco. É uma quantidade boa, mas eu quero... eu não sei, não vai ficar muito visível. Outra coisa, eu mudei isso aqui para... Eu desativei o Rendable, então ele não é renderizado. Agora sim ele será renderizado. Então vamos aumentar aqui no Particle. Vamos aqui em Birth. Eu vou colocar o dobro, 80. E renderizar. Vamos ver, né? Está consumindo aqui 1.6, 1.7. É uma quantidade muito baixa de memória. Esse com certeza é um vídeo muito longo, galera. Eu peço desculpas, né, pelo tempo do vídeo ser tão grande, mas é muita coisa para mostrar para vocês, sabe? É uma ferramenta que é complicada se eu não explico direito. Então, não tem como o vídeo ser curto, ok? Se eu pudesse fazer vídeos mais curtos, eu faria, sabe? Mas eu prefiro ensinar para vocês de uma forma que vocês vão aprender, né? De uma forma que é certo que vocês vão aprender, né? E, sinceramente, assim, é muito cansativo para mim ficar aqui. Eu estou atualmente com 1h20, né? Claro que depois da edição isso reduz, mas o tempo de render atualmente é 1h20, que é muita coisa, né? Então, assim, para mim é muito cansativo, mas eu estou adorando fazer isso aqui. É muito legal. Então, é isso. Eu acho que é uma quantidade muito boa agora. Ok. Então é o seguinte, galera. Por hoje é só. Essa foi a última aula, né, da parte de vegetação. Eu ainda não tenho certeza, não sei qual será a próxima etapa aqui da série de maquete eletrônica. Sinceramente, não faço ideia do que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Isso eu ainda tenho que ver. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Galera, deu muito trabalho gravar isso aqui, deu muito trabalho preparar essa aula, deu muito trabalho, vai dar muito trabalho editar e fazer upload, com certeza. Então, por favor, clique no botão gostei para, né, deixar o seu likezinho aí, né, para ajudar na divulgação do vídeo. Quando você clica no botão gostei, você ajuda muito a divulgar esse vídeo aqui e adicione ele aos seus favoritos, ok? Deixe seu comentário. Galera, o comentário de vocês é muito importante, sugestões, elogios, críticas, enfim, o que vocês desejarem, deixem seus comentários. Eu gosto de ler os comentários de vocês, os comentários são um feedback muito importante para mim. Então, muito obrigado aí pela sua paciência. Se você assistiu o vídeo todo ou se foi pulando o vídeo, mesmo assim, você teve paciência em assistir o meu vídeo, eu agradeço muito. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.